Rapidão. Vamos lá, então, boa tarde a todos. Pessoal, esse daqui é o Gabriel, tá? Ele é responsável pelo serpentário aqui. Ele vai falar um pouquinho aqui qual é o trabalho dele e como é que funciona aqui no serpentário. A gente acabou de chegar e ele vai explicar. Bom, então, eu trabalho aqui no serpentário, monitoro todas essas serpentes aqui. Todas as espécies aqui presentes, elas ocorrem aqui nas dependências tanto do MUSA aqui quanto da reserva Adolfo Duque em geral. Mas as espécies contidas, os indivíduos contidos aqui são oriundos tanto de resgate de fauna quanto da Fundação Médico Tropical. E aqui temos duas jiboias, que são cobras constritoras, são aquela cobra que asfixiam a presa antes de comer, né? Então são dois exemplares bem jovens. Aqui uma ainda filhote com meses de idade. Por aqui temos um casal aqui de suaçuboias, que são parentes das jiboias, né? Também são cobras constritoras. São da chamada família Boidae, ou Boidea. Aqui temos a jiboia vermelha, ou também chamada de jiboia arco-íris. Ela é um pouco tímida, ela passa a maior parte do tempo embaixo desse tronco, embaixo desse pedaço de tronco. E por aqui temos 7 exemplares da jararaca do norte, a Botrops atrox. No caso, eu faço ideia assim que a jararaca é uma das mais venenosas da região. Uma das mais venenosas na verdade, a jararaca assim, né, contempla assim, um conjunto de várias espécies, né? Então, mas a que mais ocorre aqui na Amazônia é a jararaca do norte. As jararacas são as espécies que mais causam acidentes no Brasil, né? Cerca de mais de 90% de todos os casos. Mas também tem um outro lado, que a medicina também é muito interessada no veneno dessas cobras para produção de remédios, como por exemplo, remédios para a hipertensão, entre outros, né? As pesquisas sempre vão acontecendo em torno do veneno das cobras, pois elas contêm várias substâncias que têm um potencial terapêutico. As jararacas aqui são as únicas peçonhentas que temos aqui no serpentário, no momento. No caso, tipo assim, eu percebi que as outras, elas tipo assim, elas estão mais relaxadas, assim, estão tipo como se fosse esticada, né? Já ela não, ela fica assim mais encolhida, né? Embolada, assim. É um hábito dela ou é tipo, ela tá acuada, não sei. A impressão que dá é que ela tá acuada, né? Uhum. Mas é típico desse grupo de cobras mesmo, que elas fiquem nessa posição. Se manter, né? Desse jeito, se manter né? nessa posição quando estão repousando. Entendi. Quando não estão procurando por alguma presa, nem nada. Elas estão apenas repousando mesmo. Entendi. A impressão que dá dela tá enrolada é que ela, tipo, tá pronta sempre pra dar o bote, né? Uhum. Uma coisa que eu ia te perguntar, Gabriel. O pessoal já me... Assim... Normalmente eu já vi, assim... Quando eu estudava em escola e tal, que o formato da cabeça da cobra... A gente consegue distinguir se ela é venenosa ou se ela não apresenta algum tipo de veneno. Bom, não necessariamente. O que acontece com o formato da cabeça é que isso não deve ser necessariamente tomado como regra. O que diferencia mesmo uma cobra peçonhenta de uma não peçonhenta são 2 orifícios que se situam entre os olhos e as narinas, chamados de fossetas loreais. Entendi. Esses orifícios, eles servem como uma espécie de dispositivo rastreador de calor. Esses orifícios rastreiam o calor ao redor das serpentes. E ajuda muito elas na hora da caça, já que as serpentes os ofídeos, né, em geral, são animais com uma visão muito, não diria ruim, mas a visão deles é meio que atrofiada. Entendi. Eles têm, a visão mesmo deles é o olfato. Entendi. Beleza. Então, aqui temos a papa-pinto,
né? É um nome, apesar do nome engraçado, mas ela é uma cobra, ela não é peçonhenta, ela é arborícola, ela sobe com uma facilidade em árvores, é uma exímia escaladora. Eu faço ideia que pelo próprio nome ela já é assim, ela gosta de ovos, de ninhos, esse tipo de coisa, né? Exatamente. O cardápio dela contempla principalmente aves de pequeno porte, ninhos de ovos, né? Enfim, a presa principal dessa espécie aqui são aves mesmo. Aí aqui temos a cobra cipó. Que é bem verdinha, né? E ela também é arborícola e ela usa essa coloração, o formato do corpo todo assim todo desenhado para se confundir com as folhas, com a folhagem, Tipo com os arbustos. uma camuflagem, né? Exatamente. Natural, né? Existem outras espécies desse gênero Oxybelis, né, que é o nome científico dessa daqui é Oxybelis fulgidus, mas existem outras do gênero Oxybelis que possuem a coloração marrom, que já é feita para ela se confundir nos troncos das árvores, né? Ela se camuflar nos troncos das árvores. Entendi. Mas essas aqui, tanto essa daqui quanto a papa-pinto, até mesmo, diria que até mesmo as boídeas também, elas não são letais assim, para o ser humano, não representam assim, um perigo muito grande. O que acontece é o que acontece assim, com qualquer espécie animal. A gente tem que ter, né, o devido cuidado, o devido respeito com elas. A gente não pode chegar simplesmente chegar perto, ou simplesmente pegar nesses animais de qualquer jeito. Tem que ter todo o devido cuidado mesmo. E uma coisa que eu ia te perguntar, dentre as espécies que tem aqui, no caso, no Serpentário, todas têm presente nessa mata aqui, nessa região ou não? Todas. Todas ocorrem aqui tanto no museu, aqui no entorno do museu, quanto na reserva Adolfo Duque como um todo. Entendi. Mas essas que estão aqui presentes mesmo são oriundas de resgate de fauna. Entendi. E também foram meio que trazidas, né, da Fundação Médica Tropical. Tá, no caso de resgate, assim, de repente apareceu na casa de alguém aqui perto, e o pessoal dá uma ligada pro bombeiro, pra polícia ambiental, e aí o pessoal resgata de órgãos ambientais. E trazem pra cá. Sim, sim. Entendi. Tu faz ideia, assim, em quanto tempo o veneno da jararaca, ele pode ser letal, assim? Tem um tempo estimado? Se a pessoa não... Lógico, se de repente a pessoa está num município do interior do estado e ela não tem como chegar e ela foi picada por uma cobra dessa. Tem um tempo limite, assim, digamos, de vida para a pessoa ou isso daí é lenda também? Depende muito do que aconteceu, né? Também isso varia muito de caso para caso. Às vezes, dependendo da quantidade de veneno, leva de 15 minutos, ou às vezes até 1 hora mesmo. Depende muito da quantidade de veneno. Porque acontece também desses animais darem bote, tanto em suas presas quanto em seres humanos, mas elas acabarem não inoculando veneno. Entendi. Tipo, ela dá só uma mordidinha e larga. Correto. E às vezes acontece. E outra coisa também, assim, que... Eu tô te perguntando porque tô sendo até meio chato, né? Mas, assim, é uma dúvida, assim, de repente recorrente minha e pode ser de outras pessoas também. Normalmente, as espécies que são, digamos, uma espécie dessa como a jararaca, ela é um animal um pouco mais novo, assim, digamos, adolescente, novinho. É verdade que ela tem normalmente quando ela morde, ela injeta mais veneno do que uma serpente que fosse um pouco mais de um pouco mais de idade, assim, ou é lenda isso daí também? Acontece às vezes, mas depende muito também, né? Depende, se for uma recém-nascida, realmente não vai ter ainda como dosar, né, essa quantidade de veneno, porque né? Depende muito também do tamanho da presa, depende Entendi. Do tipo de animal que ela vai caçar. Entendi. Certinho. Mas não chega a ser uma regra, o importante mesmo é manter a distância desses animais. Certo. Normalmente também o que acontece muito, pelo menos no interior aqui do estado, é que quando uma cobra dessa acontece dela picar alguém, né? O pessoal pega e mata, né? E leva às vezes até pro médico ou pra, sei lá.
Assim, eu não sei assim, se eu recomendo. Eu acho que tem até teste, né, assim, no hospital para saber que tipo de veneno está circulando no sangue. Acho que não deve ser uma regra matar, né, e levar o bicho até o médico, porque o médico também não é biólogo, né? Pois é, o que pode acontecer também é a pessoa de repente fotografar o animal. Fica mais fácil Fica também. mais fácil, menos prejudicial também. Também. Porque, claro, apesar de toda essa imagem negativa que a gente tem das serpentes, né, de toda uma construção sociocultural, né, tipo, realmente ter também um instinto assim, né, de isso veio um pouco com a evolução humana também, né? Sim. De ver um animal escamado se arrastando, então a gente já vê que é um sinal de perigo. Sim, sim. A gente já, é um sinal que a gente já tem que se afastar, que aquilo ali representa um perigo, assim, sabe? Mas hoje em dia já temos a noção, assim, né? Já temos o conhecimento todo bem construído, assim, né? Ao longo dos séculos, que as serpentes, apesar dessa má fama que elas carregam, elas são importantes controladores de pragas. Elas são um ator muito importante na cadeia alimentar, né? Sim. Ou que chamam de teia alimentar também, né? Que são um conjunto, né, de várias cadeias alimentares. Então, se retirarmos as serpentes dessa teia alimentar, então a gente vai prejudicar vários outros ecossistemas, várias outras relações entre animais. Acaba causando um próprio desequilíbrio, né? Pois é, um total desequilíbrio. Elas se alimentam de ratos, de anfíbios, de outros pequenos répteis, de aves. Então, tem que haver todo esse controle populacional. Se uma população de um animal crescer demais, vai prejudicar outra espécie e assim por diante. Se ela também desaparecer, vai prejudicar outras espécies, tanto a espécie que elas se alimentam, tanto a espécie pela qual se alimenta desta. Certo. E no caso, essa luz artificial assim é basicamente para... Bom, essas luzes que a gente acende aqui, essas lâmpadas aqui, são fontes de calor mesmo que a gente acende, né, para mantê-los aquecidos, como são, desde que são animais de sangue frio, são répteis, né, e répteis não tem como regular a própria temperatura do corpo, então a gente procura sempre mantê-los próximos de uma fonte de calor, para que permaneçam saudáveis. Tá certo. Beleza, então, Gabriel. Obrigado, galera. Quem vier visitar o Musa aí, Gabriel, responsável aqui pelo Serpentário, cara show de bola, explica bem, sabe, manja, domina o assunto. Então, falou de serpente, falou de cobra, é com ele mesmo. Aqui também tem alguns exemplares, faço ideia aqui de livros também, que vocês de repente podem estar passando. Tá dando uma lida e também tem vários totens desses também com diversas informações. Tá certo? Então é isso, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.